Olá, professor Mário Paulin, queria agradecer sua presença, estar conectados conosco aqui para mais um curso promovido pelo IBRAGESP, e é uma continuidade de um projeto que nós temos com relação à sustentabilidade. Nós fizemos primeiro o curso Meio Ambiente e Sustentabilidade, esse é o segundo, onde a gente entra nas práticas ESG. Então, o título de Estratégias para um Olhar Ambiental, Social e de Governança. E o terceiro, que vem na sequência, fechando o projeto, é o Reciclagem de Materiais, para que a gente possa também dar uma noção da necessidade da economia circular e trabalhar um pouco mais a questão do lixo, ok? Então, nós vamos avançando para essa apresentação, um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, né? Eu tenho uma formação aí como engenheiro eletrônico, o MBA em gestão empresarial e também a formação na FATEC do ponto de vista de licenciatura para cursos de segundo grau técnico. A parte de mestrado é que tem justamente essa pegada de meio ambiente e sustentabilidade, a qual eu tenho assim muita alegria de estar junto aqui com o IBRAGESP, que é a parte de cidades inteligentes e sustentáveis. E, então é isso que eu gostaria de trazer um pouco mais de conhecimento para vocês, para a gente poder construir o saber dentro dessas necessidades hoje que envolve a questão do planeta, de pessoas e também a questão econômica. Sou professor também na parte aí de pós-graduação, cursos em empresas, e um pouco da minha trajetória profissional vai muito em telecomunicações. Então tem mais aí de 25 anos, quase 30 anos em telecomunicações, tecnologias, e no último ano eu estava numa empresa de segurança eletrônica com um foco em geradores de névoa. 2023, decididamente, eu virei a chave e agora eu só penso em educação, academia e cursos. E isso me deixa assim muito contente de a gente poder estar compartilhando. Vamos então descrever os objetivos desse curso do ponto de vista de carga horária, que a gente vai estar trabalhando 8 horas. E a ideia é apresentar a contextualização do ESG. O ESG, se a gente for traduzir para o português, é como se fosse o ASG, né? Então, o E do inglês de environment, que para o português ambiental, o S de social, né, para o português social, e também o governance, que é o G, para a parte também aqui em português governança. Então, quando a gente fala ESG ou fala ASG, estamos falando da mesma coisa. E isso significa muitos desafios que a gente sabe que a gente tem muitos desafios pela frente, principalmente se a gente for considerar no curso anterior, que eu falava da Agenda 2030, né, estabelecida pelas Organizações das Nações Unidas, né, que apresentam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É fundamental que essa cultura, essa educação a gente leve para dentro das empresas. Além de levar para dentro das empresas, a gente possa também levar para o nosso íntimo, para o nosso ser. Para que a gente também seja pessoas preocupadas com essas questões ambientais, questões sociais e as questões éticas de governança e questões morais. E aí nós vamos também falar da componente de cada uma delas, né, trazer o significado, trazer conhecimento, trazer exemplos para que vocês também possam ter um pouco mais de reflexão, tenham um pouco mais de provocação, que é o que eu sempre digo aqui nos cursos, né, do IBRAGESP, que o nosso papel é provocar vocês, é fazer com que vocês, quando entrem no nosso curso, quando vocês entram em alguma temática nossa, você saia diferente do que você entrou. Nada mais nos deixa decepcionado, né, cada um de nós, professoras, professores, educadores, se não houver uma mudança em cada um de vocês. Vamos falar da metodologia e prática, né, nas aplicações das empresas, o ESG que seja a mudança, o papel das empresas no desenvolvimento local e as provocações, reflexões e ações, que eu gosto muito dessa parte aí. A gente vai fazer exercícios também até para que vocês possam ter um pouco mais de fixação no conhecimento.
Vamos trabalhar 4 módulos, ok? Então o módulo 1, novamente dentro da contextualização, a gente vai estar falando de cada uma das componentes, né? E aí com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de aprofundamento, para que vocês entendam o que a gente está falando, né? Quando a gente fala da questão ambiental, a preocupação com o nosso planeta, né? Como a situação do planeta Terra hoje se encontra, né? Se eu vou dar um exemplo muito desafiador, é uma notícia que eu devo ter compartilhado no outro curso com vocês, que é a questão da quantidade de fragmentos de plásticos que existem hoje nos oceanos, que a gente está falando de 1,7 trilhões de fragmentos de plásticos, então isso é muito sério. A questão da componente social, ela vem muito forte, né, nas questões principalmente de diversidades, a questão dessa nova juventude que entra no mercado, né, principalmente você, se você é da geração millennial, né, que nasceu a partir de 2000, eu já sou um cara do século passado, né, eu sou um cara do século XX, né, que a gente vem se atualizando, vem tentando acompanhar, e vocês vêm com uma pegada muito bacana. Então, esse tipo de mudança, né, a componente social a gente vai trabalhar muito, que é exatamente essa geração nova que vem para o mercado e vem para a sociedade trazendo muitas contribuições. A componente governança, ela é muito séria, porque a gente fala de ética, a gente fala de não haver fraudes nas empresas, né, e a gente tem acompanhado aí o caso da própria Lojas Americanas, que é uma situação, um exemplo muito claro, né, uma fraude que envolve 50 bilhões de reais, e isso é muito sério. Isso envolve empregos, envolve famílias, envolve a própria empresa em si do ponto de vista de credibilidade e visibilidade. Então, essa questão da governança ela é muito séria. E hoje, as gerações atuais, elas percebem isso. Elas conseguem entender e percebem se empresa A, empresa B está contribuindo ou não na questão do planeta, na questão social e na questão de práticas éticas. Depois a gente sempre, cada módulo, a gente entra com os exercícios e com as correções e finalmente a referência bibliográfica. Módulo 2, a gente entra na parte de metodologia e prática, né? A gente vai falar um pouco mais da necessidade hoje das empresas, e principalmente aquelas que buscam fundo de investimento, se elas não estiverem atreladas às questões de ESG, eles terão muita dificuldade de encontrar liberação de investimento, terem facilidade de crescimento, caso não haja um comprometimento com as práticas focadas na questão ambiental, na questão social e na questão econômica. Então é muito importante, e isso está acontecendo, esse movimento, né? É um movimento que a gente vai falar aí, que ele é tectônico, né? No sentido assim, de estar causando muita influência no meio corporativo, no meio empresarial, e as empresas estão cada vez mais com seus radares ligados e posicionados para essas questões. Então, quando se fala de balanço social hoje, ele não é só contábil, ele é, além de números, ele precisa ter relatórios de sustentabilidade, ele precisa ter relatórios de compromisso com o planeta, com comunidades, com o entorno, com o próprio bairro onde está situado, a cidade envolvida. Então, isso é super importante. Para o módulo 3, nós vamos falar o universo ESG e sua importância, do ponto de vista assim, da questão do mundo, né, de uma forma mais completa, né? A relevância desse tema, como eu falei, da questão para o mercado, do ponto de vista de investimento. Nova geração e novas demandas. E sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas essa nova geração. 5 coisas que o ESG não é, nós vamos também estar falando sobre isso. E no módulo 4 a gente encerra com essas mulheres sustentáveis. É um e-book que eu depois disponibilizo para vocês, ou quem tiver interesse, por favor, entre em contato com o nosso site, com a Ibragesp, que a gente faz imediatamente. Ele é gratuito, mas ele é muito interessante, que é uma visão de mulheres
São vários capítulos, né, que são apresentados lá, cada capítulo ele é pequeno, né, são artigos pequenos de cada uma delas, e mostra exatamente essa visão feminina do ponto de vista dessa mudança que está ocorrendo no mundo dentro das questões ambientais, sociais e de governança, né? Então a gente fala um pouco aí de ser a mudança, ser a questão aí dos plexos, complexos e amplexos, né, que eu acho muito interessante isso aqui, e integrar temas ESG à estratégia de negócios. Então essa é uma coisa que eu gostaria de estar comentando com vocês, e a gente faz nesses 4 módulos aí o complemento do curso. Na sequência, a gente já entra na questão da contextualização do ESG. Por hora, muito obrigado, até mais.